seja curado. E nós temos visto na Bíblia Sagrada, a exemplo desse texto de Provérbios 4, quando o sábio Salomão escreve, e interessante que foi escrito por Salomão, mas você sabe que as palavras originais foram de Davi, o pai dele. Porque nesse Provérbios, ele diz assim: quando eu ouvia do meu pai certos conselhos, e aí ele diz assim, no 20, eu ouvia do meu pai: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. E dentre vários conselhos, no versículo 22, ele diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O sábio Salomão estava aqui nos passando uma sabedoria de que sempre que a gente recebe a palavra de Deus, ela nos orienta a tudo. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus nos orienta a qualquer coisa, a qualquer caminho. Inclusive gera dentro de nós saúde perfeita. Imagina, se a palavra do Senhor, ela é alimento para o nosso espírito, se ela é fortalecimento para a nossa alma, que dirá para o nosso corpo? Porque o reflexo imediato de uma pessoa que é alimentada espiritualmente por Deus, o reflexo imediato de uma pessoa que é despertada pelo Senhor para a vida espiritual é ter o seu corpo, ou no seu corpo, o cuidado de Deus, a cura, a saúde, a restauração. Então, nós precisamos entender isso. Não é um mero ensinamento o que a gente recebe da Bíblia. O que a gente recebe da Bíblia é força interior. É força para o nosso coração. A gente sai daqui da igreja suprido e alimentado com aquilo que a gente mais precisa. Sabe o tanto que a gente come todos os dias? De manhã, tarde, à noite, pão, arroz, feijão. Jesus disse que nem só disso o homem seria sustentado, né? Nem só de comida, mas sim de toda palavra que saísse da boca de Deus. Então, é claro, a gente não deixa de alimentar o corpo porque a gente fica fraco. O mesmo padrão acontece para a vida espiritual. Quanto mais eu ouço ensinamentos de Deus, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha vida espiritual se fortalece. E como tudo provém da vida espiritual, então o nosso corpo físico, mesmo frágil, mesmo suscetível a um monte de enfermidades e doenças, ele pode passar por esse processo tremendo. Termos no nosso corpo saúde e cura. E desses assuntos que a gente tem tratado, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos, que tudo isso aponta para um caminho, tudo isso aponta para uma direção, que é: Deus quer que tenhamos um corpo saudável. Faz parte da vontade de Deus que tenhamos até mesmo cura. E se o Senhor não promover aquela cura através da medicina, através da sabedoria humana, através de uma boa alimentação, eu digo, se o Senhor não providenciar através disso, se o Senhor não abrir portas, não enviar pessoas, Deus pode até mesmo nos curar, como que num estalar de dedos, num imediatamente do Senhor. Como que num de repente. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem todas as soluções para nós termos saúde e cura na nossa vida. Sejam elas paulatinas, de pouco a pouco, através de provisão humana, através da própria ciência, da medicina. Afinal de contas, foi Deus quem deu sabedoria ao ser humano para pesquisar e ser orientado nisso. Mas quando, por exemplo, algo dramático acontece, com todo o cabedal de conhecimento que a medicina tem, o médico diz para o indivíduo: olha, a medicina chegou no seu limite, não podemos fazer mais nada por você, melhor avisar a sua família que você vai partir dessa para uma melhor.
Principalmente quando toda essa ciência humana não tem recursos, lá está Deus mais uma vez como o Criador do nosso corpo, tendo poder absoluto, suficiente para restaurar qualquer coisa em nossas vidas. E daí a gente se depara num momento como esse com um verdadeiro milagre do Senhor. Jesus fez isso inúmeras vezes. Tinha gente cega de nascença, ele abriu os olhos aos cegos. Tinha gente paralítica e ele consertou o indivíduo apenas dizendo uma palavra: levanta e anda. E o indivíduo levantou. Jesus ressuscitou gente que havia morrido. Então nós precisamos entender isso. Todo o conhecimento bíblico que fala de cura, de saúde, aponta para isso. Deus deseja sim que tenhamos um corpo saudável. E é interessante perceber no livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 103, que é um livro de composições poéticas, né? Tem até uma parte dos Salmos que é uma parte mais de lamento, mais triste, mas geralmente os Salmos são músicas de alegria, de louvor, de exaltação a Deus. E olha que coisa interessante o Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista, cantor, compondo algo para Deus, dizendo: ó, minha alma. Nós devemos fazer esse exercício, sabe? Dizermos para nós mesmos: ei, confia. Ei, creia. A nossa confissão em linha com a Bíblia Sagrada tem um tanto a ver com isso aqui. Ei, minha alma, eu vou bendizer ao Senhor. Aliás, faça-me o favor, coraçãozinho, não te esqueças de nenhuma das bênçãos de Deus. Porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Por isso é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista dizendo para si mesmo do poder de Deus de perdoar e de restaurar e de sarar todas as coisas. Hoje eu quero que você perceba uma coisa. Não há limites para Deus operar milagres em nossas vidas. Deus pode, de uma hora para outra, estabelecer cura, mesmo daquelas imediatas, como que num de repente. Sim, Deus pode. É vontade de Deus? É. Mas eu quero que os irmãos entendam, conforme eu tenho ensinado, que toda cura que vem da parte de Deus, como ela geralmente está associada a um ato de fé, o próprio Jesus, sempre que se dirigia às pessoas que iriam ser curadas, ele perguntava: ô cego, o que queres que eu te faça? É óbvio que Jesus não queria que ele respondesse: eu quero um sorvete de morango. Não, ele queria resposta de acordo com aquela posição. Eu quero ver. Então, ele via. No domingo a gente viu aqui um episódio que o indivíduo paralítico, já há 38 anos, não chegou a dar essa resposta de pronto, né? Jesus disse: ei, você quer ser curado? Ele disse: não tem ninguém que me joga no tanque, porque o anjo vai lá e agita as águas, eu fico aqui, já estou tanto tempo. Jesus disse: para de blá blá blá, levanta e anda. O homem se levantou. Que Deus pode acudir à nossa necessidade, os nossos altos e baixos, que Deus pode passar por cima de tudo isso por pura misericórdia, óbvio que pode. Mas eu quero que os irmãos entendam que na nossa atitude de fé, que deve corresponder a Deus, algumas barreiras às vezes estão postas. Não é pela falta do poder de Deus, não é por um desejo que Deus tenha de nos ver doentes para aperfeiçoar a nossa vida. Não por isso. Mas é que a nossa atitude de fé, ela não pode ser vivenciada de forma plena se a nossa vida não estiver de acordo com esta fé. E rapidamente eu vou lhe mostrar 4 pontos aqui
Porque o que eu quero é que você vença esse tipo de barreira, esse tipo de limitação e seja curado. Por isso eu propus o tema hoje, né? Seja curado. Primeiro ponto que eu lhe apresento desses 4, incredulidade. Jesus, quando realizava vários milagres, há no livro de Marcos, já relatado aqui no capítulo 6, que ele não fez tantos milagres porque se deparou com incredulidade. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Você percebe que às vezes tem um fiozinho de incredulidade? Vença isso. Aí a tua barreira será aniquilada, você vai poder corresponder em fé ao Senhor e pronto, não vai haver mais limitações. Outra coisa que eu digo são pecados intencionais. Falo de pecados intencionais porque, veja bem, venhamos e convenhamos, pecar todos os dias, nós pecamos, às vezes até quase sem querer, por sentimentos. Tomara não venhamos a pecar tanto em ações, mas existe essa diferença. Só em pensar já estamos errando quando pensamos no erro. Mas existe aqueles pecados em que a gente sabe que a gente está fazendo errado e a gente insiste naquilo. É um caminho que a gente percebe que a gente tem que se afastar dele, mas a gente diz, mas é tão apetitoso, tão saboroso, tão lucrativo. Senhor, me perdoa nesse meu pecado, mas eu vou insistir nisso. É o que a Bíblia chama de pecado intencional. Eu não posso permitir na minha vida alguma coisa que eu já tenho plena consciência de que é um erro, não é vontade do Senhor e que não é um deslize meu, não é uma fraqueza da carne, é algo que eu faço de propósito. Eu tenho que expurgar isso da minha vida. E por isso Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as transgressões. O que é encobrir as transgressões? Eu tenho uma transgressão e o que é encobrir? Olha aqui, encobrir, abafar o caso. Cariocamente falando, né? Usando aqui do carioquês, quem abafa o caso? Às vezes tenta esconder do marido, da esposa, tenta esconder do patrão, tenta esconder de si mesmo, mas sabe que está ali errado, a consciência fala, mas nunca dá para esconder de Deus. Enquanto a pessoa esconde, enquanto ela encobre as suas transgressões, ela jamais prosperará, ela jamais avançará. Se isso aqui, veja bem, se isso aqui estiver ligado a uma questão da saúde e do corpo, o corpo não avança. Enquanto, olha como Deus é bondoso. Enquanto que, quando o indivíduo as confessa, as suas transgressões, e deixa, eu podia estar ali pecando, errando, sabe, às vezes insistindo no erro, mas quando eu digo, Senhor, eu me arrependo e eu não quero mesmo fazer, a não ser que seja por uma fraqueza muito grande, um deslize, mesmo assim eu quero me arrepender no próximo segundo, Senhor, eu estou deixando isso de lado. Aquele que deixa os pecados, ele alcançará misericórdia. Volto a dizer do mesmo padrão, se isso estiver relacionado à saúde e à cura, alcançar misericórdia significa você alcança a cura e a saúde imediatamente. São regras de Deus. A falta de perdão, o terceiro ponto que eu menciono aqui, às vezes a pessoa guarda um rancor dentro do coração e não só a palavra de Deus, mas os próprios especialistas, psicólogos, muita gente fala disso. A pessoa guarda um rancor, aquilo ali vai apodrecendo a pessoa por dentro. Só, às vezes, uma pesquisa muito a fundo, né? De um terapeuta, de um psicólogo, para ver o que a pessoa guardou lá no coração, para às vezes dizer, olha, isso gerou aquela doença. Nem sempre é assim, mas a gente sabe que muitas vezes acontece isso. Um ressentimento, uma mágoa, faz adoecer aquele que está ferido.
Enquanto que, aliás, dá até um pouco de raiva isso, enquanto que a pessoa que te feriu está nem aí. Né? Você que foi ferido, você que foi magoado, sabe que a pessoa não está nem aí se lixando para você. Dá até um pouquinho de raiva, mas raiva pode ter, ressentimento não. Guardar aquele ressentimento, dizer, nunca vou perdoar. Isso apodrece por dentro aquele que deixa de perdoar. Prova disto é que no livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago fala, a pessoa que estiver doente, chama os presbíteros, orem por ele. Aí ele diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Mas no versículo 16 ele diz, façamos uma coisa, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curado lá pela oração dos presbíteros. Tiago está falando de relacionamento. Você pega, aliás, todo esse contexto do livro de Tiago, ele fala muito disso, do relacionamento entre irmãos. E ele diz que se você confessar o pecado de uns para os outros, ou seja, o que eu tenho contra alguém, o que alguém tem contra mim, eu perdoo e relevo. E se não houver esse perdão, se não houver essa paz, não há abertura para cura. Então, às vezes, você pode orar, pedir por alguém, por uma causa, e às vezes aquilo não floresce, a coisa não deflagra, não acontece, porque a pessoa criou uma barreira. Deus está impedido? Não, Deus pode até passar por cima disso. Aliás, Ele é muito misericordioso. Mas há situações em que nós precisamos pensar nisso e anularmos da nossa vida incredulidade, qualquer tipo de erro e pecado, um tipo de falta de perdão, de ressentimento. E, de uma forma geral, termino aqui com um ponto que é um tanto genérico. Rejeitar as regras de Deus. Ora, se Deus tem regras, elas são para ser cumpridas. Se Deus tem orientações, elas são para ser acatadas, respeitadas. As regras de Deus são para ser cumpridas e não quebradas. O exemplo que eu trago, que tem a ver com saúde, é o exemplo de um dos 10 mandamentos. Aqui eu vou mostrar para os irmãos no livro de Efésios. Paulo, o apóstolo, ele pega, aqui no capítulo 6 de Efésios, ele dá o exemplo de um dos 10 mandamentos, que foi assim, o primeiro mandamento que vinha acrescentado de uma promessa. Como é que era o mandamento? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que sejas de longa vida. Então Paulo diz aqui aos Efésios, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O versículo 13 ele explica, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu estou pegando um dos exemplos. Toda regra de Deus, ou pelo menos quase toda regra, vem acompanhada de um benefício. As leis de Deus, é comum você ver isso nas leis de Deus, elas vêm acompanhadas de uma bênção. Você cumpriu a regra, Deus estabelece a bênção. E a primeira vez que aconteceu isso, no meio dos 10 mandamentos, foi isso aqui, honre teu pai e tua mãe. E se diz que a pessoa que honra pai e mãe terá longa vida, essa longa vida é que já dá a ideia de uma vida saudável. Se eu quebro esta regra aqui, não respeito pai e mãe, não honro aqueles que estão acima de mim, sabe, sou uma pessoa que vive uma vida louca, eu vou ter até mesmo o prejuízo da própria vida. Quem desonra os pais e os tutores e a vida recebe o pagamento da própria vida. Mas não somente esta regra, qualquer regra de Deus, rejeitar regras de Deus traz prejuízo para mim. Eu lhe apontei esses quatro limitações, 4 barreiras,
Não para que você fique triste pensando, poxa, o bispo descobriu uma coisa minha, falou aí, agora já sei que eu não posso nem mais pedir a Deus para ser curado. Não, você está aqui hoje para pedir ao Senhor, Senhor, me ajude na minha incredulidade, porque eu quero vencer essa barreira. Senhor, me ajude nesse erro que eu insisto, nesse pecado intencional, porque eu não quero nunca mais isso. Senhor, me ajude na minha falta de perdão, porque eu quero perdoar, quero ter o coração livre. Senhor, me ajude a cumprir as tuas próprias regras. Você está aqui hoje para pedir essa ajuda a Deus, vencer tudo isso e, por consequência, ser curado. Então, se já identificamos, certas barreiras que tentam travar a nossa saúde, vamos vencê-las em nome de Jesus. Porque a nossa esperança de cura, a nossa esperança de saúde plena está em Jesus. Não vai depender absolutamente de nós. O ponto máximo da cura, o ponto máximo da saúde continua estando em Cristo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Ele é quem tem o poder de cura. Se Ele me orienta a que eu acerte algumas coisas, tire algumas arestas, lapide alguma coisa da minha vida, aperfeiçoe algo, eu vou fazer isso prontamente, porque na verdade é dele que vem a cura para mim. Ele é o mesmo de sempre. E o tempo dos milagres não acabou, não. Nós podemos viver os milagres de Jesus Cristo hoje. Na verdade, ainda hoje, tudo é possível àquele que crê. E nós estamos aqui para isto, amados, receber do Senhor um milagre legítimo dele. Eu termino com a palavra de João 14, quando Jesus fala para os discípulos o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha que coisa maravilhosa, né? O que Jesus fez, nós poderíamos fazer, mas ele disse assim: e outras maiores fará. Porque eu vou para o céu, vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Então Jesus estava dizendo: eu vou voltar para os céus, mas o que vocês orarem, o que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Versículo 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe o que nós resolvemos fazer nessa noite aqui? E a quem está também acompanhando à distância, resolvemos nos enquadrar nessa palavra e dizer: Senhor, pedimos cura. E Jesus está dizendo para nós: eu o farei. Resolvemos então fazer isso nessa noite. Senhor, pedimos saúde. Pedimos não só para nós, pedimos para aqueles a quem representamos, gente que está no hospital, em casa. Senhor, cure os nossos familiares, cure os nossos amigos. Esse é o nosso pedido a Deus na noite de hoje. Ao fazermos isto, ao rompermos aquelas limitações, nós sairemos daqui, curados. Então, pela fé, seja curado. Em nome de Jesus, assim seja, assim disse o Senhor, seja curado. Aleluia. Glória a Deus.